Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar continuidade às aulas do projeto Estudaê, que é um projeto da Secretaria de Estado de Educação, do Governo do Estado de Educação. Estamos aqui diretamente da plataforma Gonçalves Dias, sou professora Larissa. Vamos seguir com as nossas aulas de identidade e protagonismo. Então, você aí da terceira série, na aula anterior a essa, a gente estava falando sobre os conceitos-chave de mundo do trabalho, e hoje a gente vai continuar discutindo sobre esse amplo, conceito que é o mundo do trabalho, focando agora nas desigualdades, nas dificuldades que permeiam aí todo esse processo. A gente sabe que muitos aqui já devem ter sentido na pele essas dificuldades do mundo do trabalho, outros já devem ter ouvido falar a partir da experiência dos colegas ou a partir de reportagens. Certo é que todo mundo aqui tem alguma história para contar sobre essa dinâmica, do mundo do trabalho, que às vezes acaba sendo excludente, que não tem às vezes espaço para todos. Então a gente vai tentar entender um pouco mais as coisas que estão aí conformando, dando aí os contornos desse mundo do trabalho. Então, só para a gente retomar aqui o conceito, tá? Para a gente não se perder. Então, quando a gente fala de mundo do trabalho, não é a mesma coisa que mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é um conceito que é mais voltado aí para as dinâmicas de oferta de emprego. E quando a gente fala de mundo do trabalho, a gente está trazendo aqui as relações, as práticas, os saberes que envolvem o mundo do trabalho. E também as formas, de trabalho, seja ela formal, informal, rural, doméstico. Então, vai muito além do que é esse emprego, Então, lembrem-se disso. E aí, quais são esses principais desafios dos quais a gente quer falar hoje? A gente está falando aqui dos desafios que têm a ver com a desigualdade social e exclusão, que ainda é uma realidade no nosso país. A gente está falando aqui de um descompasso, às vezes, entre processo de escolarização e demandas do mercado de trabalho. A gente está falando de trabalhos informais e por aplicativo, que na realidade atual, aqui no ano que eu falo, em 2025, isso aqui tem cada vez mais aumentado, essa quantidade de trabalhos por aplicativo. A gente está falando também dos desafios relativos às mudanças climáticas e à economia sustentável. Então, a gente trouxe aí 4 pontos que são fundamentais para entender os desafios que estão consolidando dinâmicas de trabalho na contemporaneidade, tá? Podem ser que tenham outros desafios que a gente não trouxe aqui, mas isso faz parte do nosso processo de aprofundamento também e de compreensão de como essas dinâmicas têm se transformado. Então, e continuando, olha só, eu acabei de falar que podiam ter mais, E tem mais, como por exemplo, os processos de automatização e novas tecnologias, processos de adoecimento por saúde mental e sobrecarga, quando a gente pensa aí na dinâmica de carga horárias exaustivas do mundo do trabalho, principalmente com o uso de aplicativos, para comunicação mais rápida. A gente tem aí a reforma da Previdência e o futuro da aposentadoria. A reforma da Previdência, falando especificamente da realidade brasileira, a gente sabe que passou por uma transformação recente em relação aos direitos dos trabalhadores, e isso traz impactos também para a forma como a gente vai alcançar a aposentadoria e para as relações atuais de trabalho, certo? E aí, uma primeira coisa que a gente precisa pensar, do que está por trás de todas essas dificuldades que a gente trouxe, que foram muitas, E aí a gente deve aí focar no que a gente traz, que é o neoliberalismo. Então, a compreensão dessa dinâmica econômica atual, e que a gente vê aí o quanto ela vai adentrando a nossa vida e o mundo do trabalho, e o quanto que o neoliberalismo está por trás aí daquelas dificuldades que a gente trouxe. Então, o neoliberalismo, o que é? É uma ideologia econômica, política, que defende o mínimo de intervenção do Estado na economia. Isso daqui é o crucial para vocês lembrarem do que é neoliberalismo, tá? Então, quando a gente estiver falando de neoliberalismo, vocês lembrem aí que é uma ideologia que defende, tá?
defende o mínimo de intervenção do Estado na economia. Ele defende também a privatização de serviços públicos e a valorização do mercado como regulador da vida social. Tá? Então, esses dois outros conceitos aqui, explicações que traz a privatização de serviços públicos e a valorização do mercado como regulador da vida social, das relações sociais e de trabalho, elas são consequência dessa primeira aqui, que é o mínimo de intervenção do Estado na economia, tá? Por isso que eu digo que o básico aqui para vocês se lembrarem do que é neoliberalismo é isso. É a defesa de que o Estado tem que intervir menos na economia para que a forma como a economia funciona seja feita uma gestão a partir do mercado, a partir, né, dos setores privados. Então, o neoliberalismo traz como consequência aqui, né, uma série de impactos para o funcionamento do mundo do trabalho. Então, quais são aí essas consequências? A flexibilização das leis trabalhistas, o enfraquecimento dos sindicatos, da negociação coletiva, né? Então, a gente vê que os trabalhadores têm aí dificuldades de se organizarem para reivindicar seus direitos, às vezes se sentem amedrontados de não quererem ali tá ali trazendo essa luta pelos direitos por medo de perder o emprego, e a gente sabe que esse medo tem muito a ver com essa desarticulação, com esse enfraquecimento dos sindicatos, porque as pessoas não se sentem amparadas, se sentem só nessa busca, né, por melhores condições de trabalho. Uma outra consequência é a redução da força política das categorias profissionais. Então, a gente traz aqui um crescimento também, o que o neoliberalismo provoca? Um crescimento do discurso da meritocracia, né? Então, o que é a meritocracia? É a ideia ou a ideologia de que o sucesso depende apenas do esforço individual, ignorando desigualdades sociais. Tá? Então, a meritocracia diz que você consegue as coisas por mérito seu apenas. E assim, a gente sabe que a gente consegue coisas pelo nosso mérito, mas a gente sabe que a depender da situação em que uma pessoa se encontra, torna mais difícil ela alcançar alguns méritos. Então, o problema não é no mérito em si. O problema é você achar que você pode conseguir qualquer coisa só se esforçando muito, quando na verdade tem pessoas que estão aí em condições de vulnerabilidade socioeconômica tão grandes que não conseguem dar passos adiante, né? Então, como é que a gente vai falar de mérito se a gente não oferece o mínimo, né? Então, a gente traz aí o neoliberalismo quando fala dessa meritocracia e retira a ideia de que o Estado tem que intervir na vida social, você acaba diminuindo, por exemplo, políticas públicas para pessoas vulneráveis. Então, a meritocracia, ela traz a culpabilização, né, das pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então, a pessoa sente que a culpa é dela. Eu não consigo me inserir. E aí, claro, gente, tem situações e situações, mas a gente está falando aqui de uma população e não de casos isolados. É importante a gente entender isso. Quando a gente está falando de uma população, a gente está falando de um grupo que tem algumas características que os aproximam aí das dinâmicas de vida, né, que levam. Então, algumas pessoas, por exemplo, a gente vai ver que as estatísticas vão mostrando que mulheres negras, por exemplo, são mães mais cedo e aí acabam, por conta disso, não alcançando postos de trabalho durante uma determinada fase da vida, né? E aí isso tem a ver com o quê? Aí a gente vai ver que a gente tem uma imensa estatística de pessoas negras nas favelas, né? E que nessas favelas tem menores oportunidades de escolarização, menores oportunidades de emprego, as pessoas vão formando famílias, às vezes, muito jovens, né? Em processos, às vezes, que não envolvem, às vezes, necessariamente a escolha da pessoa, né? Mas uma série de outras circunstâncias que vão levando a isso. Então, o que a gente está trazendo com isso? É que a gente não pode só culpabilizar as pessoas pelo acesso pouco que elas têm ao mercado de trabalho, mas entender qual é a dinâmica de vida que faz com que essas pessoas estejam excluídas, estejam à margem desse processo.
Então, quais são os impactos do neoliberalismo nesse mundo do trabalho continuando, né? A gente tem as privatizações e diminuição dos serviços públicos. Lembra que o neoliberalismo está dizendo que, olha, o Estado tem que intervir pouco nas relações sociais na economia. Então, a gente vai ter aí, talvez, uma diminuição de concursos públicos, mais desempregos, às vezes, nas áreas de saúde, educação, redução do acesso universal a direitos sociais, porque quando a gente pensa, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, a gente tem o Sistema Único de Saúde e muitas pessoas do Brasil que não têm condições de pagar por uma consulta, por um exame, por uma cirurgia, podem gratuitamente, e até as pessoas que têm condições, podem fazer operação, saúde, consulta através do SUS. Então, quando a gente fala de uma diminuição de serviços públicos, a gente está falando também de uma diminuição de acesso a serviços, a direitos sociais já constituídos. Outros impactos, expansão do trabalho por demanda, como, por exemplo, as plataformas que trocam serviços, né? Por exemplo, você vai pedir uma comida numa determinada plataforma e vai o entregador entregar na sua residência. Então, ali tem uma plataforma digital que está fazendo essa mediação. Então, a gente tem aí uma substituição da lógica também do trabalho coletivo pela lógica do empreendedorismo. Então, você tem que empreender, vender alguma coisa, produzir algum serviço, né? Então, a gente vai percebendo que tudo isso são formas do neoliberalismo e modificando as dinâmicas do mundo do trabalho. Há um tempo atrás, a gente não ouvia falar, por exemplo, de empreendedorismo. Isso é algo bem mais contemporâneo, né? E agora tudo é empreender, vamos empreender, vamos empreender. E aí a gente sabe que empreender é uma alternativa para quem não está acessando, às vezes, empregos. Mas também o empreendedorismo, ele acaba colocando as pessoas nesse lugar de não ter trabalhos formais, né? Porque às vezes a pessoa vai empreender vendendo um lanche, por exemplo, e aí ele vai ser autônomo. E aí a gente vai ver que ele vai diminuir ali alguns direitos que ele teria se tivesse acesso a mais empregos formais, né? Então, não é que empreender seja errado, mas quando a gente apenas fala do empreendedorismo, a gente acaba deixando de lado outras formas de trabalho que podem oferecer mais direitos aos trabalhadores e trabalhadoras, certo? Então, a gente traz aqui possibilidades e formas de resistências no mundo do trabalho. A gente sabe que tem esses desafios. E aí, como é que a gente pode mudar a direção do nosso olhar para enxergar outras alternativas diante de tudo isso que a gente falou? Então, a gente tem a economia solidária. O que é? É o modelo de trabalho baseado na colaboração, no apoio mútuo e na distribuição justa dos resultados daquilo que é feito coletivamente. Então, a gente está falando aí de grupos de costureiras, grupos de agricultores, de artesãs, né? Então, a economia solidária se baseia nessa construção coletiva e na partilha do que é produzido coletivamente. Uma segunda forma, cooperativismo. O que é? São empresas organizadas, geridas pelos trabalhadores, onde cada pessoa tem voz nas decisões. Então, exemplo, cooperativas de crédito, cooperativas de transporte escolar, de alimentação, né? Então, formar cooperativas são maneiras dos trabalhadores se fortalecerem a partir do trabalho que exercem, né? Empreendedorismo social. Então, o empreendedorismo social é uma forma de empreender a partir de negócios que tenham impactos positivos, que possam gerar rendas, resolver problemas sociais do território em que esse negócio se insere, ou então problemas ambientais. Então, por exemplo, uma empresa que oferece cursos de tecnologia gratuitos para jovens periféricos, ou que reaproveita resíduos para criar novos produtos, né? Então, esses empreendedorismos sociais são negócios que visam não apenas o lucro, mas a transformação da sociedade ou dos grupos sociais do entorno em que funcionam esses empreendimentos.
E uma outra maneira, que é uma maneira já antiga, né, que são as lutas por direitos, né? E aí a gente precisa acreditar na luta pelos direitos constituídos e nos direitos que ainda vão ser batalhados e que ainda vão ser concedidos, né? Então a gente tem aqui, o que são as lutas por direitos? A gente traz movimentos sociais, sindicais, de trabalhadores, que vão reivindicar melhores condições de trabalho, oportunidades iguais, justas, né? Então a gente tem aqui as campanhas por salário digno, a gente tem campanhas contra o racismo no trabalho, pelo reconhecimento de direitos de trabalhadores, por aplicativo, a gente estava trazendo ainda há pouco essa situação, que a gente ainda vai ver com mais a profundidade o que seria isso, certo? Então a luta por direitos ainda é uma forma de resistir contra essas dinâmicas de trabalho que exploram. Vamos ver uma questão aqui para a gente entender e discutir um pouquinho mais, né? Então eu trago aqui uma questão do Enem 2020, que traz essa discussão sobre o mundo do trabalho, desigualdade, sobre essas dificuldades que a gente vê nessas dinâmicas atuais de acesso a emprego e a trabalho. Então vamos lá. A ideia de liberdade e flexibilidade, trabalhar quando e onde quiser, propagada pelas empresas, constitui, na verdade, a transferência deliberada de riscos para aumentar o controle sobre trabalhadores, pois essa liberdade significa ausência de salário garantido e incremento de custos fixos que se convertem em responsabilidade dos mesmos. Vocês conseguem enxergar aqui a dinâmica do neoliberalismo que a gente falou? Lembra que o neoliberalismo está trazendo menos intervenção do Estado na economia. E que, consequência disso, é, por exemplo, a diminuição de direitos trabalhistas. Então, a gente está trazendo aqui, ó, que as empresas estão propagando liberdade e flexibilidade para fazer com que essas pessoas acreditem que estão trabalhando de uma maneira mais autônoma. Mas que, na verdade, isso aumenta o controle sobre os trabalhadores, pois essa liberdade significa, e aí aqui é importante a gente ver, ó, essa liberdade significa ausência de salário garantido e incremento de custos fixos, tá? Então, isso daqui, ó, é resultado do neoliberalismo. Porque está dizendo, olha, as pessoas não precisam desses direitos, a gente pode conversar porque as pessoas são autônomas, são empreendedoras, né? E aí a gente está tirando ali a oportunidade de defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, de ter salário digno, né? De ter os custos do seu trabalho sendo pagos pela empresa. Então vamos seguir. Uma das características da precarização do trabalho no atual cenário mundial e brasileiro são as novas formas de prestação de serviços, transportes, entregas de alimentos, acionadas por aplicativos nos telefones celulares. Lembra que a gente citou esse exemplo ainda agora? Né? Então, diante dessa situação, assistentes sociais alinhados às demandas da classe trabalhadora devem fazer o quê? Tá? Então, aqui ele está trazendo uma situação, o texto está trazendo uma situação de como está funcionando a dinâmica de trabalho atual, quais são as novas formas de prestação de serviço, e aí está dizendo que assistentes sociais alinhados às demandas da classe trabalhadora devem fazer o quê para minimizar isso daqui? Vamos lá. Letra A. Empreender normas de regulação dos aplicativos para limitar a compulsão do capital e assim garantir o direito ao trabalhador? Vamos pensar, empreender normas de regulação dos aplicativos. Será que os assistentes sociais têm poder para isso? Será que eles que fazem normas de regulação? Vamos seguindo. Letra B. Introjetar e assimilar esse ideário como forma de assegurar o emprego ao trabalhador e assim minimizar as mazelas da questão social. O que essa alternativa está dizendo? Introjetar, quando fala que introjetar e assimilar, é trazer a ideia de que é para aceitar,
Se é essa a dinâmica que a gente tem, então é melhor que eles tenham esse emprego do que não ter nada. Essa alternativa aqui, gente, está na cara que não, né? Porque a gente está vendo que a nossa luta por direitos tem a ver também com essa manifestação da insatisfação e da busca, né, por outras alternativas. Então, se a gente só aceita, a gente não muda. Letra C. Criar estratégias políticas junto a trabalhadores a fim de garantir a perpetuação dessas novas formas de trabalho e o rompimento da lógica das empresas capitalistas. Olha, começou até falando legal, mas aí depois trouxe que é para garantir a perpetuação dessas novas formas de trabalho. Então, está contraditório, né? Porque como é que vai romper com a lógica das empresas capitalistas se está garantindo a perpetuação dessas novas formas de trabalho? Não faz sentido. Letra D. Compreender a base social do trabalho autônomo e do empreendedorismo como uma das medidas de enfrentamento do desemprego e da submissão aos ditames do capitalismo. Essa está aparecendo a letra B também, né? Porque está trazendo aqui que o trabalho autônomo é o mesmo que empreendedorismo, e que é uma das medidas de enfrentamento do desemprego, quando na verdade não. Né? O trabalho autônomo é uma forma de precarizar o acesso a direitos do trabalhador. Então vamos ver letra E, comprometer-se com a capacidade de resistência e organização desse novo proletariado, uma vez que ela é decisiva para a conquista de formas protetivas de trabalho. Agora a letra E, sim. Né, ele está trazendo, é para se comprometer com a capacidade de resistência e organização desses trabalhadores. Ou seja, o assistente social vai fortalecer esses grupos que estão nascendo para lutar por seus direitos, mesmo sendo uma nova classe, né, porque esse proletariado digital, né, ele já existe, né, esse proletariado digital, quando a gente fala aqui, ó. É porque já existe um mercado de trabalho que é a partir das redes e dinâmicas do mundo virtual. Então, a gente não tem como voltar atrás. A questão é como que a gente vai conquistar direitos a partir dessa nova forma de trabalho. Então, a resposta correta é aqui, letra E. Vamos ver? Certinho. Resposta correta, letra E. Né? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês como que o neoliberalismo influencia as nossas dinâmicas de trabalho atual, precarizando o nosso acesso, né, aos direitos e trazendo dinâmicas de trabalho que acabam privilegiando as empresas, né, e trazendo muito mais dificuldades para os trabalhadores e trabalhadoras, e que a gente possa seguir de olhos abertos nas oportunidades, mas também cientes daquilo que nós temos direito e podemos buscar. Até mais!